Salmo 78:1 diz o seguinte: meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que eu estou dizendo. Pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, e dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que ele fez. O Senhor deu as leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó, que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes aprendessem e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Assim, eles também porão a sua confiança em Deus, não esquecerão do que ele fez e obedecerão sempre os seus mandamentos. Eles não serão, versículo 8, eles não serão como os seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, e que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a ele. Louvado seja Deus, amém? Queria que você prestasse bem atenção nessa mensagem de hoje, bem atenção mesmo, porque isso vai ser uma coisa de grande valor para a sua família, de grande valor. A gente aprende sempre com outras pessoas, ninguém aprende sozinho, poucas pessoas são autodidatas, e mesmo assim tem que ter uma fonte. Mas toda criança, quando ela nasce, a primeira pessoa que ensina ela é os pais. Ensina do começo de tudo, a dizer mamãe, dizer papai, e é contado a ele quem são os pais, quem são os avós, quem são os primos, quando ele vai crescendo, vai criando identidade. E geralmente é contado o quê? As coisas que nossos pais fizeram, como eram nossos pais, nós contamos para os nossos filhos. Contamos como eram nossos avós, pessoas que eles não conheceram. E começamos a criar uma identidade familiar nesta pessoa. Começamos a pegar uma criança e formar uma identidade nele. Contando o quê? O que aconteceu na nossa família, todas as histórias da nossa família. Falamos, olha, minha avó era assim, eu ia para a casa da minha avó, eu ia para a casa da minha tia, lá eu fazia desse jeito, ela ensinava a gente isso, ela fazia um bolo de milho, ela fazia assim, era dessa maneira. E a gente conta as educações que nós tivemos quando era pequeno, não é isso? Sempre contamos, olha, minha mãe, quando eu passava na sala e tinha visita, ela já sabe depois o que acontecia. E era sempre aquelas coisas que ia ensinando de pai para filho, de geração por geração. Pois, desde o princípio, a palavra de Deus, a lei do Senhor, era ensinada dos pais para os filhos verbalmente, oralmente. O pai sentava com o filho e começava a contar a história. Vamos começar de Abraão. Abraão contou a Isaac como era Tera, o pai dele. Isaac contou a Jacó, e Jacó contou aos 12 filhos, e os 12 filhos contaram a seus filhos, e aí foi de geração a geração, e todos eles sabiam quem era o Senhor e todos os seus feitos. Se eu não contar como era minha mãe, o meu filho, que é neto dela, nunca vai saber como ela é. Se meu filho não contar como sou eu, daqui a uns anos, como era a minha pessoa, eles não vão saber como era o avô deles. Não vão saber o que ele passou, o que Deus fez por ele, quais foram as transformações, quais foram as derrotas. Ele não vai ter uma identidade familiar. Então, o salmista, começa dizendo, olha, meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que eu estou dizendo. Ou seja, o salmista pede bastante atenção no que ele vai ensinar a cada pessoa naquele momento. O que ele vai expressar naquele momento, o que ele vai dizer para as pessoas que estão ouvindo. E ele começa dizendo, né? Olha, presta atenção. E aí no versículo 2 ele diz, ó, pois falarei com vocês por meio de provérbios, e explicarei os segredos do passado. Ou seja, sempre o passado nos ensina algo. Sempre o passado nos ensina alguma coisa de errado
e de certo, de bom e de ruim. Não é isso? Por que a gente diz ao nosso filho para poder não mexer? Por exemplo, se um dia eu peguei isso aqui caiu, eu digo para o meu filho, agora que ele também não pegue, porque vai cair. Porque eu já peguei e caiu. Uma mãe, quando uma menina começa a crescer, que ela vai dar um conselho no tempo de arrumar um namorado, ela fala, olha, não arranje um namorado assim, desse jeito, porque a tua tia sofreu, eu sofri, não sei quem. Aí começa a dar o conselho baseado no que já passou. Então, por que Deus fez questão de pedir ao salmista, de inspirar o salmista para escrever esse salmo? Por quê? Porque a lei do Senhor era ensinada de pai para filho para que eles não tropeçassem, para que eles não errassem no caminho, para que eles não se desviassem do caminho da retidão do Senhor. E o que acontece? Nós precisamos aprender. E aí no versículo 3 ele disse, olha, são coisas que ouvimos e aprendemos, coisa que os nossos antepassados nos contaram. Olha, ouvimos e aprendemos. Quando nós não ouvimos, nós não aprendemos nada. Já viu aquele filho que você fala com ele assim, olha, menino, vem cá, deixa eu falar um negócio com você. Aí o menino não está nem aí, ele não está dando ouvidos, ele não vai aprender. Mas quando o menino ele fica atento, ele chega ali, escuta, ele aprende, porque ele deu atenção. Se eu estiver pregando e a pessoa estiver conversando, depois do culto, se perguntar o que foi pregado, ela não sabe, ela não aprendeu. Na sala de aula a mesma coisa, o professor está ensinando e a pessoa precisa prestar atenção, senão depois ela não sabe qual foi a matéria, o que foi ensinado. Então o salmista pede atenção e começa a dizer, por quê? Por provérbios, palavras de sabedoria, palavras de entendimento, parábolas. Começa a dizer e dá metáfora para que as pessoas aprendam, exemplos de pessoas. E ele continua dizendo, versículo 4, olha, não as esconderemos dos nossos filhos, ou seja, não vamos omitir de falar para eles a verdade, de contar para eles o que Deus tem feito, como foi a minha vida, qual foi as minhas vitórias, as minhas derrotas, qual foi o caminho que eu trilhei. Ou seja, não vai se reter de ensinar, não vai. E ele ainda continua dizendo assim, olha, falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de quem? De Deus. E dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que ele fez. Ou seja, eu mesmo hoje eu conto, faço questão, meu menino até brincou, pai, eu não vou pregar não, porque para pregar tem que contar testemunho, tem que falar da gente, e o senhor fala pregando do senhor direto. Felipe falou comigo. Aí eu disse para ele, mas Felipe, a gente testifica do que nós vivemos, nós pregamos o que vivemos. Eu conto o meu testemunho, porque eu conto o meu testemunho. Os meus filhos vão poder amanhã dizer para os meus netos, olha, seu avô foi assim, sofreu, venceu, lutou, se esforçou, tinha problema naquilo, foi liberto assim, Deus fez um milagre na vida dele, Deus transformou, e eles vão poder ver que Deus é bom. Que houve um caminho, houve uma solução, houve um Deus que cuidou do avô dele. E cuidou dele, e hoje ele também tem, o meu filho vai ensinar também, meus filhos vão ensinar também os seus filhos a como também permanecer no mesmo caminho e não cair no mesmo erro do avô. Hoje eu dou conselho a meus filhos para que eles não cometam o mesmo erro que eu cometi, porque eu aprendi a duras penas e eles podem agora não passar por isso. Então, o bom conselho do salmista é esse, e diz no versículo 5, e o Senhor deu as leis ao povo de Israel, e os mandamentos aos seus descendentes de Jacó, e ordenou aos nossos antepassados que ensinasse essas leis, ou seja, foi uma ordem de Deus para que ensinasse os seus filhos. Sabe o que a Bíblia diz em Provérbios 22:6? Ensina o caminho por onde teu filho deve andar, que quando crescer ele não se desviará dele. Ou seja, o pai que não ensina o caminho ao filho, amanhã ele vai sofrer. O pai que não ensina o caminho do Senhor, que não diz para ele, olha, Deus é bom, Deus transforma, Deus cuida, Deus é quem salva, o mundo lá fora não tem nada a oferecer, e mostra na prática, olha, seu pai errou aqui, mas quando seu pai se voltou para o Senhor, a vida do seu pai mudou. Quando sua mãe se voltou para Deus, a vida da sua mãe mudou. Então, ele está contando o quê?
os feitos que Deus fez na vida deles para os seus filhos, para que amanhã eles também contem aos seus netos e aos bisnetos, e aí assim vai, e a gente tem uma família toda no caminho do Senhor, porque a Bíblia é bem clara e ela não mente. Ensina o caminho por onde teu filho deve andar, e quando ele crescer, ele não se desviará desse caminho. E ensinar, irmãos, não é pregar para os filhos. Ensinar é dar testemunho. Ensinar é sentar com eles e mostrar na prática que Deus transformou a sua vida. Para que eles olhem para você e estejam você como referência. O povo de Israel, eles se gabavam de dizer assim, olha, o nosso Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de quem? De Israel, de Jacó. Por quê? Porque Abraão foi vitorioso, Isaac vitorioso, Jacó vitorioso. Olha, o Deus de Abraão, nosso pai Abraão, eles abriam a boca e falavam, porque foi contado toda a história de como Abraão saiu da terra de Ur dos caldeus e foi para o deserto, e Deus abençoou no deserto. Foi contado, está aqui para ser relatada. E muitos presenciaram, mas quem presenciou? Ou seja, vamos lá, Jacó presenciou Abraão? Não. Mas quem presenciou Abraão? Isaac, seu pai, e contou a Jacó. Mas Jacó viu Deus abençoar quem? Isaac. E José viu Deus abençoar quem? Jacó. E é assim, sucessivamente. Porque o filho está vendo o pai ser abençoado por Deus. Por isso é contado os feitos que Deus fez na vida de cada um. Quando você não tem experiência, você não aprende, não senta para aprender, você não pode ensinar seus filhos. Você não pode mostrar o que Deus fez. Por quê? Porque, olha, o exemplo não é bom. Você não tem o que falar, porque não tem experiência com Deus. Nada foi contado e ensinado a você no passado. Então a dinastia da família acaba se destruindo. Quantas famílias se acabaram neste mundo e não existe mais ninguém para contar a história? Porque morreu o pai, morreu a mãe, morreu os filhos. E acabaram, está acabando as famílias. Quando eu falo acabar a família é assim, ó. Tem a mãe e tem um pai. É uma e um filho. E é uma família. Pai, mãe e filho. E o que acontece? Aí o pai está lá, fica velho, o menino dá para ruim e morre. Acabou a família. Não tem mais descendente. Não tem neto, porque morreu o cara sem ter filho. Acabou por ali, porque o pai não ensinou o caminho. O pai não preparou o filho para ser pai de família. O pai não preparou o filho, a mãe não preparou a filha para ser uma mãe de família. Então ela é uma pessoa que ela não tem experiência com Deus, nunca conheceu a Deus, e o futuro dela está comprometido. Eu lembro que teve um tempo, eu em 97 cheguei na igreja, 97. Eu tinha só Felipe, o mais velho. O Felipe nasceu em 96, 95, 24 de agosto de 95. 97 eu cheguei na igreja. Todo doido. E Deus foi me transformando, foi me libertando e me transformando. Fiquei até 2006, 2008 na presença. 2006 na presença. 2008 na presença. Pronto, beleza. Aí eu dei uma loucura e dei umas capitulidas para o mundo. Fiquei lá, com a cabeça louca. Sabe o que aconteceu com minha família? Eu vou lhe contar. Quando eu estava na igreja, minha mulher era assim, ó, Felipe desse tamanho, eu tenho até umas fotos, Felipe desse tamanho, Sara na barriga e Samuelzinho, 5 horas da manhã, chovendo, com um saco no pé para não melar, né, nega? Saco no pé, para não melar a roupa, para ir para a igreja. E era de manhã cedo o culto. A gente ia. Meus filhos na presença. Quando eu me afastei do Senhor, não tive mais o que ensinar meus filhos, se afastaram todos. Eu destruí a minha família. Por quê? Eu não tinha o que ensinar porque eu não estava aprendendo. Eu não estava lá, olha, vendo os feitos do meu Deus para passar para os meus filhos. Ele não tinha referência a seguir. Até que um dia um homem de Deus falou assim: Cris, e os teus filhos vão ficar como? Você não quer nada e os seus filhos? Caiu a ficha. Aí eu falei: eu tenho que cuidar da minha família.
Eu tenho que voltar para Jesus, porque senão meus filhos vão pagar por uma coisa que eles não fizeram. Vai acabar minha família por aqui. Eu vou perder minha filha para a prostituição, vou perder meus filhos para as drogas, eu vou destruir a minha casa. Então eu voltei para Jesus, aos pés de Jesus, e Deus me deu uma nova experiência, e eu pude restaurar a minha casa, o meu casamento, os meus filhos, e hoje eu tenho ensinado os meus filhos o caminho do Senhor. Porque Deus me deu uma experiência, Deus me trouxe de volta, Deus me deu algo para contar para eles, ou seja, contar os feitos poderosos do Senhor, como diz o versículo 4. Não esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus e seus feitos poderosos, ou seja, os milagres que Deus fez na nossa vida. Eu posso contar da minha avó. A minha avó me deu exemplo. Eu vivi com ela, eu vi Deus manifestado nela. Isso foi uma referência para a minha vida. E ela me ensinou o caminho de pequenininho. Eu rodei para um lado, rodei para o outro, mas onde eu vim parar? Porque a minha avó me ensinou o caminho por onde eu deveria andar. E hoje, ó, eu não desviei dele, estou aqui. Cambaleei, mas eu estou aonde? No caminho. E agora eu estou ensinando meus filhos o caminho do Senhor. Muitas pessoas deixam de buscar a Deus e não aprendem, então não podem ensinar. E aí versículo 6 diz assim: para que os seus descendentes, o quê? Aprendesse na minha tradução. Para que seus descendentes, o quê? Aprendesse. E eles, por sua vez, as ensinassem. Ou seja, olha, quando nós ensinamos nossos filhos, eles ensinam o quê? Aos nossos netos. Eles vão aprender para ensinar. Se você não ensina o caminho do Senhor, ele vai aprender com quem? Com o mundo. O que ele vai ensinar aos filhos? As coisas do mundo. Descer até o chão, fumar, beber, se prostituir. É isso que vão ensinar. Como as mães de hoje estão fazendo. As mães de hoje, eu fico pasmo quando eu vejo uma mãe pegar uma criancinha de 2 anos, botar, ensinar ela a descer até o chão. Pega uma menina de 16 anos, 15, 16, 13, melhor dizendo, 13, 12 anos, e coloca uma roupa mais curtinha que existe, e acha a coisa mais linda do mundo. Por quê? Porque ela está ensinando essa filha? Porque ela também não aprendeu. Porque ela também não aprendeu. Não aprendeu. Quando a gente aprende, a gente ensina. Quando a gente sabe, a gente passa adiante. Quando a gente conhece Jesus, nós passamos Jesus para as pessoas. Quando nós recebemos a Cristo, aprendemos com Deus, nós ensinamos a respeito de Deus. Nós ensinamos a respeito da palavra de Deus, dos feitos do Senhor, dos milagres do Senhor, quem Ele é e o que Ele pode fazer na vida dos nossos filhos. Nós ensinamos. E aí vai. Porque só ensina quem aprende. Só ensina quem aprende. Quem não ensina, quem não aprende não pode ensinar nada. Ou seja, um pai que só aprende palavrão vai ensinar o quê? Palavrão, filho. Um pai que só aprende pornografia vai ensinar o quê? Pornografia, seu filho. Um pai que só aprende a usar droga, ele só vai ensinar o filho a usar droga. Ele não tem, ninguém pode dar o que não tem. Se ele nunca vai dar Deus, se ele nunca conheceu Deus, ele nunca vai ensinar o filho o caminho do Senhor, se ele nunca soube onde é o caminho do Senhor. Ou seja, buscamos a Deus para ensinar nossos filhos, para transformar a nossa casa, para dar exemplo à nossa casa. Por isso que ele começa dizendo: meu povo, escute o meu ensino e preste atenção. Ou seja, porque isso era muito importante. O salmista começa pedindo atenção, bem atenção do povo. Começa pedindo atenção, totalmente atenção deles. Aí a gente vai para o versículo 7 e diz assim: assim eles também porão a sua confiança em quem? Quando a gente ensina nossos filhos, vai fazer o quê? Quando a gente confia em Deus, ensina a confiar em Deus, eles vão pôr a confiança deles em quem? Em Deus. Quando eles crescerem, quando eles estiverem passando por dificuldade, quando eles estiverem vivendo a vida deles, quando eles forem pais de famílias, estiverem enfrentando a vida, eles vão confiar no Senhor. Eles vão também confiar: não, meu pai confiou no Senhor e venceu, eu também vou. Meu pai disse que quando ele estava passando por prova, ele orou a Deus e Deus socorreu ele, vai me socorrer também. Meu pai disse que estava doente um dia, que teve uma doença, e ele orou a Deus, confiou no Senhor e o Senhor curou ele. Quando ele estiver desempregado lá com a família para sustentar, ele vai lembrar: meu pai um dia ficou sem emprego, e meu pai orou a Deus, confiou no Senhor, e meu pai arranjou emprego e me sustentou, eu estou aqui. Ele vai lembrar
do que foi ensinado a ele, o que foi passado adiante, e nós precisamos passar adiante. Quantos pais não sentam para conversar com os filhos e falar sobre Deus? Quantos pais não dão um conselho ao filho? Não sentam em casa, no meio de uma conversa, entre uma conversa e a outra, e diz: olha, Jesus é bom, ele fez isso na minha vida, olha quem eu era no passado. Lembra do seu pai, atribulado, nervoso, estressado, com a vida amarrada? Lembra o que foi que Deus fez na minha vida? Eu sempre digo isso em minha casa. Era bom, era? Você lembra como o pai era? Lembra como era a minha vida? Eu sempre faço questão de mostrar a ele o que Deus fez na minha vida. Agora olha o que Deus fez na vida de seu pai. Amanhã, eu tenho certeza que amanhã, todos eles, quando estiverem vivendo as suas próprias vidas, eles vão lembrar dos meus conselhos. Vão lembrar do que o pai passou. E que Deus me deu a vitória. Porque eu ensinei a eles o quê? A verdade. Eu fiz questão de contar o que Deus fez na minha vida. Eu fiz questão de expressar. E todo dia eu faço questão de dizer: olha, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Chego do trabalho: ó, Deus fez um milagre em minha vida lá no trabalho. Aconteceu isso, 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 isso. Eu chego em casa contando tudo que Deus fez na minha vida. Todos os dias. Para que eles fique gravado na mente deles que Deus é poderoso e é o Deus do pai dele, como os outros antepassados diziam: o Deus de Abraão, o Deus do meu pai, o Deus do meu pai Abraão, o Deus do meu pai Isaac, o Deus do meu pai Jacó. É isso que as pessoas precisam ouvir. Precisam ouvir. Eles precisam ouvir. Agora vai lá em Deuteronômio capítulo 32. Agora é os filhos que têm que ouvir alguma coisa. Deuteronômio 32. 32, verso 7. Para a gente encerrar. 32, verso 7. Deuteronômio 32, verso 7. Você que está em casa também pode abrir. 32, verso 7. Isso é para os filhos também. Porque a gente fala e os filhos também têm que prestar atenção. E a pessoa para aprender, ela tem que ir, sentar para ouvir. E tem que ter o interesse de perguntar. De perguntar, amém? Diz assim: lembrem do passado, aquilo que aconteceu há muitos anos. Perguntem ao quê? Aos seus pais o que foi que aconteceu, e peça o quê? Aos velhos que lhe contem o que se passou. Não é isso? Pergunte a seus pais: pai, vem cá, como foi que o senhor conseguiu isso? Como foi que o senhor chegou na igreja? Como foi que Deus mudou a sua vida? Pergunte, vocês filhos, interroguem seus pais. Pai, vem cá. Porque como foi? Conta aí como foi que você chegou na igreja, como foi que o senhor foi batizado nas águas, como foi que o senhor aceitou Jesus, como foi que o senhor foi batizado no Espírito Santo, como foi que o senhor virou pastor? Pergunta a ele. Se você não sabe a história do seu pai, pergunte, porque é o que está escrito. Lembrem do passado, daquilo que aconteceu há muitos anos. Ou seja, pergunte aos seus pais o que foi que aconteceu e peça aos velhos que lhe contem o que passou. E sabe por quê? Teve uma vez, minha mãe não me contava tudo não, né? Mas minha avó me contava tudo. Eu perguntava à minha avó. Tudinho. Alguma coisa ela escondia, né? Para não deixar eu saber. Mas eu perguntava. Eu ficava lá no pé da minha avó. Vovó, isso. Vovó, aquilo. Aí minha avó contava: tua mãe era assim, tua mãe era namoradeira, tua mãe saía, ia para farra, ia lá para o Oterpe. E aí contava as coisas. Eu falei: mas rapaz, é mesmo, é? É, rapaz, até que Deus abençoou a vida dela, aí apareceu teu pai, aí começava a contar. Então eu criei uma identidade na minha família. Eu criei um conhecimento. E minha avó começou a contar a história dela. Minha avó contou o testemunho dela, e isso me chamou a atenção. O meu avô era um indígena, e minha avó era uma filha de negros, descendente de escravo. E o que aconteceu? Aí meu bisavô casou minha avó, que antigamente era o pai que casava, arranjava o marido para a filha. Aí, ó, vai casar, Jana, vai casar com Pascoal. Pronto, casou e pronto. E aí, meu avô engravidava minha avó, sumia para beber, no fim do mundo ia trabalhar nas fazendas, sumia. Quando voltava, ela já tinha tido um menino. Aí ela se virava fazendo roça sozinha para criar os filhos. E aí, de novo, ele engravidava minha avó e sumia de novo. Aí minha avó, com 40 anos, veio para a Feira de Santana, saiu da roça e veio para a feira. E aqui em feira, a minha avó, ela conta, ela dizia: olha, o palo era negócio sério, o palo era problema, o palo sumia
eu ficava aqui sozinha, morando nos quartos de viriato, lá na Rua Nova, para um lado e para o outro. E ela passava para um canto e para o outro. E ela contava o que aconteceu. Mas ela disse que com 40 anos, quando ela chegou aqui, 41 anos, ela aceitou Jesus. Ela aceitou Jesus e começou a ir para a igreja. Se batizou, pegou firme. E ela disse, olha, eu não vou morrer enquanto não ver Paulo batizado. E minha avó passou anos. Eu não morrerei, né? Mas a promessa se cumpriu. Meu avô, quando meu avô tinha 76 anos de idade, 76 anos, meu avô aceitou Jesus. E olha que meu avô era perturbado. Isso aí eu cansei ainda, que eu era pequenininho, morava com ela. Eu morava com ela porque eu gostava de ficar na casa da minha avó. E eu não morava com a casa do meu pai, não. Meu pai era meio atribulado, mas era gente boa, mas era meio difícil. Aí eu me mandava, e também a casa da minha avó era muito divertido. Vó faz vontade de neto. Aí eu, na casa da minha avó, eu lá, e aí minha avó, eu via, meu avô pegava, meu avô fazia aquelas perversidades. Quando o pessoal da igreja chegava, ele botava para fora. Ele humilhava, ele xingava o povo. Mas um dia, minha avó orando, um dia ele aceitou Jesus, largou de beber, que caía as quedas, largou de beber, se batizou, e minha avó pôde enterrar meu avô com 78 anos de idade. Nunca esqueço o dia, 29 de novembro de 89, o meu avô faleceu. 29 de novembro de 89, meu avô faleceu. Eu estava na casa da minha mãe esses tempos. Foi quando foi em 90, eu vim para a feira, porque meu avô morreu, minha avó estava sozinha, eu vim para a feira. Morreu batizado, salvo. Mas minha avó contou isso para mim. Isso me deu, a princípio, logo no começo, a gente não vê, mas depois de homem feito, isso me despertou a fé. Por quê? Porque eu aprendi a ter esperança. Foi por isso que eu aprendi a perseverar. Quando eu cheguei na igreja, a minha esposa não ia. Eu não desisti da minha esposa porque eu lembrei da minha avó, que ela não desistiu do marido dela. Ela dizia, não desisto, eu casei para sempre e Deus vai mudar meu marido. Ela dizia, e isso aí me deu uma referência de fé. E quando um pai, uma mãe ensina que Deus fez na vida dela, no dia que o filho dela estiver passando por dificuldade, ela vai lembrar do conselho. No dia que ela estiver lá, ela vai lembrar da presença de Deus na vida da mãe e do pai. Por isso que é necessário que nós contemos os feitos do Senhor. Por isso que Provérbios diz, como eu comecei dizendo, olha, Provérbios 22:6, ensina o caminho, o teu filho, o caminho por onde deve andar. E quando ele crescer, não se desviará dele. Nós precisamos ensinar nossos filhos o caminho do Senhor. Precisamos contar o nosso testemunho a eles. Precisamos sentar, tirar um dia, dar atenção, sentar com eles e dizer, olha, Deus fez isso em minha vida, Deus transformou minha vida, eu estou na igreja hoje por causa disso, isso, Jesus mudou minha vida. Tenho certeza que seu filho vai mudar. Semana passada eu falei aqui sobre o quê? Quem lembra? Sobre relacionamento com o filho. Sentar, conversar, dar atenção, porque a vida passa. E as pessoas morrem e depois não tem mais jeito de dizer, olha, eu te amo. Mas precisamos também sentar com nossos filhos para contar as coisas boas e as coisas ruins, as experiências que nós passamos, para que eles entendam que Deus é poderoso também na vida deles. Amém? Vamos orar pela família, falta 5 minutos para acabar. Vamos orar pela nossa família, pedir a Deus para que nós possamos ter sabedoria para ganhar nossa família para Jesus. Para a esposa poder ganhar o marido, para a mãe poder ganhar o filho, para que o pai possa ganhar o filho, para que o filho possa ganhar os pais para o Senhor, anunciar o dia aceitável de Jesus. Precisamos disso. Louvado seja Deus. Amém? Então, pega isso, guarda no teu coração. Salmo 87, lê em casa, medita nessa palavra, viu? Depois vai lá em Provérbios 22:6 e Deuteronômio 32:7. Viu? Medita em casa, medita. Salmos, aí tá vendo? Bom isso, anotar. Salmos 88, 78. Salmos, lê todo. Salmo 78, é muito bom. 78. Isso. Aí você vai ler Provérbios 22:6. Isso. Ou Provérbios 22:6. E Deuteronômio 32:7. Medita em casa. Medita, porque isso vai abrir o teu entendimento. Provérbios 3 diz o seguinte, olha, filho meu, não rejeites o meu conselho. Já começa dizendo assim, Salomão começa dizendo, filho meu, não rejeites o meu conselho. E falar de Salomão, Davi fez isso. Davi ensinou a Salomão o caminho do Senhor. Salomão cambaleou de um lado e para o outro, mas Salomão se recuperou com Deus. E Salomão pôde estar em um bom lugar. Porque o filho pode até
ó, cambalear de um lado para o outro, mas ele continua no caminho da onde? Do Senhor, porque Davi contou os feitos que Deus tinha feito na vida dele. Davi foi testemunha viva. Amém? Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos e pense, como sempre, na pessoa que você quer que Deus mude. A nossa oração é feita assim. A Bíblia diz, assim como pensei, assim sucederá. Você vai pensar na pessoa que você quer que Deus mude. Começa a pensar nela transformada. Começa a pensar nela já aí, mudada, pregando o evangelho, trabalhando, cuidando, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um filho de Deus. Começa a pensar nessa pessoa assim. Começa a pensar, Senhor, obrigado, Pai, primeiramente eu te dou. Porque o Senhor, Pai, tem nos iluminado a cada dia, como uma palavra, Senhor, de incentivo a lutar pela família. De incentivo, Deus, a buscar pela família. Ah, Deus, eu poderia chegar aqui nesta noite, ó Pai, e dar palavras de autoajuda às pessoas, mas isso não iria mudar a vida de ninguém. Mas, meu Deus, quando nós mostramos os teus feitos, quando nós contamos o que o Senhor é, quem o Senhor é e o que o Senhor tem feito, desperta uma fé no coração das pessoas. Porque se nossos filhos ouvirem a tua palavra que sai da nossa boca, a tua palavra, Senhor, vai despertar uma fé no coração dos nossos filhos, dos nossos entes queridos. Porque a fé vem de ouvir. E ouvir a tua palavra, Deus. Então, Pai, quando nós contarmos a Ele o que o Senhor fez, meu Pai, a respeito do Senhor, do teu poder, da tua grandeza, dos teus milagres, Senhor, da tua majestade, vai despertar no coração de cada um uma fé verdadeira, e eles possam, Pai, através dessa fé, meu Deus, buscar o teu poder, buscar a tua presença e serem transformados, salvos, mudados, moldados no teu poder, Senhor. Por isso, Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu peço a ti, Deus, visita agora, Pai, a cada pessoa cuja essa irmã, esse irmão que está aqui nesta noite está pensando nela. Ó Deus, porque, meu Pai, o Senhor diz na tua palavra, assim como pensei, assim sucederá. Meu Deus, então eles pensam agora, eles imaginam pela fé, eles veem pela fé, pelos olhos da fé, essa pessoa transformada, essa pessoa mudada, essa pessoa liberta, essa pessoa, Pai, pregando o teu evangelho, essa pessoa, Pai, glorificando o teu nome, essa pessoa vivendo uma vida de retidão na tua presença, Pai. E eu peço, ó Deus, neste momento, ó Pai, visita agora eles, meu Deus, e repreende, Pai, o mal que está lá. Repreende, meu Pai, o mal do vício, ó meu Pai, o mal da imoralidade, o mal, meu Pai, do ódio, da mágoa, da contenda, da avareza. Repreende, Pai, a dureza de coração, os dados inflamados do maligno, sai de lá, em nome de Jesus. Os dados inflamados, os vícios que estão sobre essa família, sai de lá agora, em nome de Jesus. Larga a família dessa pessoa, larga o ente querido, sai da casa, sai do casamento, sai em nome de Jesus. Eu ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo, sai de lá em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, na autoridade que foi a mim concedida, eu peço, ó Pai, que o Senhor, Deus, assim como Moisés estendeu a mão sobre o povo e o povo prevaleceu na batalha, eu estendo as minhas mãos sobre a tua igreja, para que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre a vida de cada pessoa. Ó Deus, simbolicamente eu estendo a mão, Senhor, para abençoar o teu povo. Eu estendo a mão, ó Deus, assim como o Senhor abençoou a minha vida, que o Senhor também passe adiante essa bênção sobre cada pessoa que aqui se encontra, Senhor. Eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, diga: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor, através da oração e da palavra, já transformou a minha vida e a da minha família. Eu creio que a partir de hoje eu vou ver mudança, em nome do Senhor Jesus. Agora estenda as mãos para cá assim, como vai receber uma bênção isso. Que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o seu rosto, que o Senhor tenha bondade de ti,
Que o teu Senhor tenha misericórdia de ti. E que o Senhor vá diante de ti. E que a paz e a consolação do Espírito Santo, do Senhor Jesus, esteja sobre a sua vida, a sua casa e todas as pessoas que o cercam. Seja ela marido, filho, ente querido, seja quem for que esteja ao seu redor, próximo de você, que o Espírito Santo do Senhor ilumine elas, em nome de Jesus, e que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e toda a sua casa. Amém? Louvado seja Deus, vá em paz, Deus abençoe, até quinta-feira, em nome de Jesus, para Jesus, louvado seja Deus, amém?